Meu nome é Tânia das Graças de Castro, sou aluna da Universidade Estadual de Goiás do curso de Pedagogia. Esse vídeo cumpre o propósito de falar sobre supletivo segundo a Lei 5.692 de agosto de 1971. Antes, porém, de falar sobre a lei, eu gostaria de falar sobre a educação no Brasil de modo geral, que foram desde 1500 até 1900, um período de aproximadamente 400 anos, de educação excludente, seletiva e discriminatória, onde se priorizava o ensino para o branco, com um cunho cristão, masculino e para uma população alfabetizada, ficando de fora as mulheres, os índios, os negros, e os analfabetos. Que chega ao ponto de, por volta de 1900, nós temos uma população de aproximadamente 80% de analfabetos, e isso é preocupante. Em 1925, nós temos o estabelecimento da primeira escola noturna, já é o início de uma educação para adultos especializada. Em 1934, houve então a obrigatoriedade, o estabelecimento da Constituição obrigando o ensino primário a toda a comunidade. Então, o que até então era excludente, seletivo, passa a ser direito de todo cidadão brasileiro. O EJA, então, começa a tomar corpo, começa, então, a assumir o tema da política educacional. Em 1942, foi criado o INEP, o FUNEP, que é um Fundo Nacional de Educação Primária, sendo que em 1946, ou seja, 4 anos depois dele ter sido criado, 25% da verba desse fundo foi destinada à educação de jovens e adultos. Outro grande passo nesse processo, certo? Sendo que, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma campanha muito grande em prol da alfabetização mundial. E o Brasil não podia sair da regra, Então, houve essa busca pela modernização, pela urbanização, pela industrialização, e isso precisou então da mão de obra de alguém que fosse, no mínimo, alfabetizado. Por volta de 1950, nós temos a presença marcante de Paulo Freire, que vem com uma educação e cultura popular, voltada especialmente ou principalmente para essa sociedade mais pobre, para essa classe mais baixa. É uma educação que visa a colocação dele na sociedade, é uma educação social, com uma perspectiva libertadora, a partir da cultura do indivíduo que está sendo educado. Em 1963, ou seja, 13 anos depois que Paulo Freire surge no cenário nacional, João Goulart, então presidente, convidou Paulo Freire para poder desenvolver um programa nacional de educação de jovens e adultos, que ele fez com muito sucesso e que estava dando super certo, que justamente ele vai trabalhar nessa perspectiva de mostrar ao cidadão que ele é importante. Até então, se falava que no Brasil havia muitos pobres porque havia muito analfabetismo. E Paulo Freire vem com a ideia, com uma visão bem diferente. Ele vai dizer, não, existe muito pobre por conta da má distribuição de capital, de renda. Esse é o motivo da pobreza, e não o analfabetismo. De qualquer modo, ele vai trabalhar a alfabetização. Em 1964, vem o golpe militar, e Paulo Freire vai ser caçado, vai ser perseguido, e ele então se viu obrigado a fugir para o Chile, onde ficou exilado 15 anos. Deu-se início ao Mobral em 1967, porém sem muito sucesso no propósito que ele se destinava, que era o movimento brasileiro de alfabetização. Não deu certo e ele teve então que parar 15 anos depois, porque apenas 10% do seu público de fato foi alfabetizado. O propósito era atender os imigrantes, que vinham da zona rural urbana, com padrões extremamente capitalistas de produção e consumo. Em 11 de agosto de 1971, então, o estabelecimento da reformulação das diretrizes e bases da educação nacional, com a Lei 5.692/71, no capítulo 5º, que implantou então o ensino supletivo para jovens e adultos, dando então a essa nova comunidade direito de cidadania. A quem se destina o supletivo? Segundo o artigo 24 e 27, ela se destina a adolescentes, adultos, jovens e adultos,
que não concluíram na idade ideal o ensino do primeiro grau. Então, agora o supletivo vem estabelecendo que o primeiro grau vai o estudo deve ser desde o 5º ano até o 8º, certo? Destinado a jovens de 14 a 18 anos. E o segundo grau é o 1º, 2º, 3º ano e 4º compactado para jovens acima de 18 anos, sendo que a conclusão deve acontecer no máximo aos 21 anos de idade. Tá? A educação de jovens e adultos, né, segundo essa lei do ensino supletivo, prevê que o perfil do professor deve ser alguém que tenha curso superior completo, certo? Não só o superior completo, mas que ele também tenha preparo adequado para atender às características dessa modalidade, de acordo com o Conselho Nacional de Educação. Qual o conteúdo que deve ser ensinado no supletivo? O conteúdo a ser ensinado é que o aluno deve sair do supletivo, do primeiro grau, sabendo ler, escrever e contar, certo? Ele deve, ao final do 2º grau, ter formação profissional ao nível do conteúdo do primeiro grau, da 5ª à 8ª série, e do 2º grau, do 2º grau também, de modo que fosse um estudo, todo o conteúdo do estudo seriado, porém compactado, é o mesmo conteúdo, tá? Como metodologia, como práticas metodológicas, né? Ele deveria então seguir um exame elaborado pelo Conselho de Educação, bem como a sua propagação, o modo de transmitir esse conhecimento deveria acontecer tanto em salas de aula, como pela televisão, como por rádio, correspondência. Então, diversos seriam os meios que se utilizaria para alcançar esse objetivo, tá? Então, essa é a ideia geral que nós temos aí, segundo a Lei 5.692. Implantou-se o supletivo em agosto de 1971, destinados a jovens e adolescentes a partir dos 14 anos de idade. Eu espero vocês em um próximo vídeo.